Bom, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 36ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 6 projetos. Entre eles, foi aprovado em primeira análise o substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos com o ex-vereador professor Alberto sobre a adoção de práticas educativas para enfrentamento à violência e reparação de danos causados nos estabelecimentos que compõem o Sistema Municipal de Ensino aqui da cidade de Campinas. O autor da proposta justificou a criação. Fizemos esse substitutivo total para ver se a gente passa a contar que passa a responsabilidade para os pais diante daquilo que acontece hoje nas escolas. Você vê notícia todos os dias de agressão a professores, de agressão a funcionalismo público e a responsabilidade dos pais, a ausência dos pais nesses locais de ensino, como era antigamente, que tinha aí o grupo de mães, que tinha aí o grupo dos pais, isso traz uma necessidade premente de que esse projeto traga a responsabilização dos pais dentro do local de ensino. Durante a discussão do projeto, a vereadora Mariana Conte disse que é preciso fazer algumas alterações na proposta. Na minha opinião, o que o projeto tem de interessante, na verdade, já tem previsão legal e não traz nenhuma novidade desse ponto de vista. Eu entendo a preocupação do vereador Zé Carlos e do vereador professor Alberto, entendo a preocupação, mas o fato é que a nossa legislação já previu esse tipo de ação. Agora, tem um artigo que não foi mencionado nos pareceres e que eu entendo que é problemático. E, nesse sentido, eu quero dialogar com o autor, com o vereador Zé Carlos, porque nós podemos, inclusive, discutir aqui uma emenda modificativa para esse artigo. Lembrando que você pode assistir na íntegra todas as discussões e votações da 36ª reunião ordinária, que tem mais de 3 horas de duração, no YouTube da TV Câmara Campinas. Você vai lá na aba ao vivo e você acha a reunião ordinária. E olha só, a Câmara Municipal de Campinas recebeu servidores da Câmara Municipal e da Prefeitura de Araras, que conheceram o funcionamento da Controladoria do Legislativo. A Casa de Leis Campineira tem se destacado como referência em muitas áreas administrativas e, inclusive, já recebeu prêmios como modelo de regulamentação do controle interno. Os servidores da Câmara e da Prefeitura de Araras chegaram em Campinas pela manhã para conhecer o sistema de funcionamento e o processo instituído pela Controladoria do Legislativo. A Controladoria é o setor responsável por todo o sistema de controle interno da Câmara Municipal. Participaram da visita o controlador interno Ismael Casagrande e a contadora Adriana Albert, ambos da Câmara de Araras, e o controlador interno da Prefeitura da cidade, Matheus Carvalho da Cunha. O objetivo foi a troca de experiência entre os poderes públicos. Isso porque a Câmara de Campinas já recebeu vários prêmios como modelo de regulamentação e funcionamento do controle interno. Também é a única Câmara no Brasil a integrar o Conselho Nacional de Controle Interno, o CONACE. A oportunidade de estar integrando o CONACE, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, é muito rico aqui para casa. Lá são controladores de estados, de assembleias, de capitais, trocando as experiências, trazendo as melhores práticas de controle interno do país. Nosso modelo estruturado aqui de controle interno, a gente não tem nenhum apontamento sobre a nossa formatação do controle interno pelo Tribunal de Contas e representa que a gente está exercendo a atividade da forma que é esperado, seja pelo controle externo e por esses órgãos que acabaram premiando a gente. O diretor-geral da Câmara de Campinas destacou o protagonismo da controladoria e a qualificação dos funcionários como um dos fatores responsáveis por essa referência. A controladoria ela tem agregado muito na evolução dos trabalhos da Câmara desde a organização administrativa de 2014.
Então as câmaras, prefeituras e demais órgãos da região e até do Brasil todo vêm buscar esse tipo de informação da nossa estrutura e essa força de trabalho da equipe técnica que é muito valorizada. Assim como a controladoria, nós temos hoje o controlador-geral o Bruno, o controlador-geral adjunto o Paulo, são especialistas no assunto, com uma formação extremamente técnica e colaboram diariamente para nosso bom desempenho aqui no trabalho. A partir dessa visita, Araras poderá adotar algumas práticas já implantadas em Campinas. Lá na Câmara Municipal de Araras nós estamos implantando a controladoria e trocar experiência com uma Câmara que é referência aqui na região e até no estado. Está sendo muito importante porque nós estamos levando essas informações, essas experiências para nós implantarmos lá em nossa Câmara Municipal. Então, alguns processos que nós não fazemos lá, mas a Câmara de Campinas faz, a gente vai conseguir copiar, né, num sentido muito positivo, para conseguir implantar lá. Então a gente vê que muitas boas práticas adotadas aqui, que a gente não adota lá, até por uma falta de conhecimento, de estrutura, a gente vai conseguir de alguma forma adaptar e implantar. Então esse é o grande exemplo que a gente está tirando da Câmara de Campinas e levar tanto para o executivo de lá quanto para o legislativo. A controladoria também desenvolve atividades de planejamento do plano anual, faz a auditoria de contratos de serviços ou compras e assessora a presidência, levantando informações e dados junto a outros departamentos da casa e a outros órgãos públicos externos sobre os mais variados temas. Ela ainda tem a função de fazer a ponte entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas do Estado. É uma demonstração clara de que a Câmara de Campinas, do ponto de vista administrativo, está bem estruturada, tem uma equipe qualificada. E nós estamos adotando todos os sistemas de controle, né, atualizando todos os processos de acordo com a legislação e até de forma a atender melhor às exigências do Tribunal de Contas. E quando a gente consegue, a partir de Campinas, levar esse movimento para as câmaras de região, eu acho que é uma missão que faz parte da nossa vocação. E olha só, com o objetivo de proteger mulheres vítimas de agressão sexual em locais de lazer, os vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime protocolaram o projeto Não Se Cale. Os vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime protocolaram um projeto de lei ordinária que institui o programa Não Se Cale, um protocolo de conduta para espaços públicos e privados de lazer em situações de agressão sexual e procedimento para auxiliar pessoas que se sintam em situação de risco. Os parlamentares receberam o apoio de donos de estabelecimentos para o projeto. Esse projeto vejo como muito importante. Até quero fazer uma ressalva aqui, né, juntamente com o Paulo Gaspar, né, nós fomos também abordados por algumas pessoas, tanto o presidente da Abracel aqui de Campinas, quanto também uma pessoa que também tem bares, né, que é o Rafael Bressani. E a gente, na verdade, não está sendo algo inédito. São Paulo acabou de aprovar uma lei, agora no dia 23 de maio, especificamente sobre esse assunto. E também São Paulo não foi originário, né, da ideia. Essa ideia vem da Espanha, então em Barcelona, a Prefeitura de Barcelona começou com o projeto Não Se Caia, e aqui, né, a gente fala Não Se Cale. O principal objetivo é exatamente preservar as mulheres nos ambientes de lazer. Então, lazer, entretenimento, pense você num bar, num restaurante, num cinema, em local de entretenimento, onde tem ali a livre circulação de pessoas. Responsáveis e funcionários dos locais de lazer terão papel ativo no momento de identificar possíveis situações de risco à integridade física dos frequentadores do ambiente, garantindo o atendimento necessário a vítimas de agressão sexual. E, infelizmente, nós temos muitos relatos de mulheres que são assediadas nesses espaços. Às vezes por conta do ambiente, da música alta, né, de algumas situações constrangedoras que ocorrem nesses ambientes. Com esse movimento, a gente quer que esse programa ele traga capacitação exatamente para as pessoas que estão no dia a dia. Então, seja o gerente do local, seja um barman, um garçom, uma pessoa que veja uma situação. E como a gente hoje não tem esse programa, muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer. Ela se cala e ela não faz nada. E o que a gente quer hoje é que a mulher, sendo vítima, ela fale, ela indique isso e também
funcionário dessa localidade, que ele também tome iniciativa. No texto do projeto ficou determinado que os locais que aderirem ao programa deverão providenciar capacitação de seus funcionários para habilitá-los a detectar situações de agressão sexual devidamente tipificadas no Código Penal. Tem alguns pontos, né, para que a gente coloque essa mulher de uma forma segura, se esse fato acontecer, ter descrição, né, em tudo que for feito, das informações, que a gente tenha realmente uma rede de proteção sendo criada aqui com bares, restaurantes e entretenimento. O vereador Nelson Osseri protocolou um projeto de lei que permite publicidade no vidro traseiro de veículos do transporte por aplicativo, como já ocorre em ônibus e táxis. A ideia do parlamentar é gerar uma renda extra para os motoristas, valorizando também essa categoria de profissionais. O vereador Nelson Osseri protocolou um projeto de lei que permite a veiculação de publicidade em veículos do transporte por aplicativo. O objetivo, segundo o parlamentar, é proporcionar uma renda extra aos profissionais que, além de terem passado pela crise econômica gerada durante a Covid-19, ainda enfrentam outros obstáculos. Os motoristas de aplicativo passaram um perrengue aí absurdo na pandemia. Nós sabemos que a categoria ainda passa, mas aí por um outro motivo, não a pandemia, mas sim por conta, né, da taxa mínima que a Uber está pagando, que realmente é desumano, né? Existe uma briga já muito forte com a empresa para que ela valorize mais o trabalhador ou motorista de aplicativo. Segundo o projeto do vereador, a publicidade será permitida no vidro traseiro do veículo e deverá ser aplicada na forma de adesivo ou colagem de fácil remoção, desde que não atrapalhe a visibilidade do condutor. É um adesivo como existem aqueles perfurados que nós chamamos, é um nome popular, que são adesivos que quem está do lado de fora, né, vê o que está sendo publicado, né? E quem está dirigindo, no caso o motorista ou o passageiro, olhando de dentro para fora, tem a visão do lado externo, não tem nada que venha atrapalhar a visibilidade. Então é permitido por lei. Esse tipo de publicidade já é permitido para ônibus e táxis. Por isso, o parlamentar acha justo que também se aplique para os motoristas de transporte por aplicativo. Eu acho que essa casa ela tem a sensibilidade com os motoristas de aplicativo, que são trabalhadores e muitos vivem disso. Lembrando que para se tornar lei municipal, o projeto precisa ser aprovado em 2 votações em plenário e, na sequência, ser sancionado pelo prefeito. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Rodrigo da Farmadic propõe mudança na cobrança de IPTU de imóveis adquiridos por meio de regularização fundiária. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um projeto de lei complementar que estabelece uma alteração na legislação vigente que trata sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, no município de Campinas. Esse projeto ele vem complementar uma regulamentação da lei federal que trata da regularização fundiária. A regularização fundiária ela é um instrumento para você regularizar ocupações que cresceram de forma desordenada no município e abre novas matrículas. Então, o imóvel ele já está construído, mas ele não documentalmente ele não existia para a prefeitura. Então, a partir da regularização fundiária, cria-se uma matrícula nova para aquele imóvel e com o registro da escritura em nome do possuidor. A regularização fundiária visa o direito à moradia, além do desenvolvimento econômico do lugar, dando ao morador direitos como pavimentação, energia e água. O documento propõe que a cobrança do imposto ocorra a partir do registro do título de propriedade no cartório, não sendo cobrados lançamentos referente aos meses anteriores. A partir de então, o município pode, inclusive, lançar tributos municipais, que é o IPTU, a taxa de lixo,
e ela tem o município, em casos específicos, fazer lançamentos retroativos. Mas no instrumento de regularização fundiária, a lei federal garante que o imóvel, a partir da abertura dessa matrícula, ele nasce como se nascesse um imóvel novo, livre e desimpedido de qualquer crédito tributário, de qualquer ônus, ou até, por exemplo, se havia uma multa sobre aquela gleba, se existissem IPTUs atrasados ou taxa de lixo, aquele imóvel novo que nasceu após a regularização não pode incidir. E houve casos de lançamento e isso contraria a norma federal. Por isso eu fiz essa lei para regulamentar e trazer dentro dos municípios essa regularidade até a ponto de que o prefeito possa cumprir sem ferir a legislação municipal que determina que ele faça o lançamento retroativo. Mas embasado na lei federal não vai ter esse problema e a prefeitura pode fazer o lançamento apenas a partir da criação daquela matrícula e não com lançamentos anteriores. O vereador Paulo Haddad entregou o título de cidadão campineiro ao Zé Boquinha, ídolo do basquete de Campinas, e também ao empresário luso-brasileiro, o Wagner Vieira, em reunião solene. As honrarias foram concedidas dentro da 28ª Semana Cultural Portuguesa. José Roberto Lux, conhecido como Zé Boquinha, nasceu em Santa Bárbara do Oeste e fez uma carreira de sucesso nacional e internacional como jogador e técnico de basquete, tendo começado no esporte ainda na década de 60. Em Campinas, foi jogador do Tênis Clube e campeão paulista em 72. Com a seleção brasileira, foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Universitários de Tóquio em 67 e campeão sul-americano no Chile em 70. Após se aposentar das quadras, seguiu carreira como comentarista esportivo na TV. Por toda esta contribuição, o vereador Paulo Haddad entregou o título de cidadão campineiro. Desde a chegada em Campinas, se tornou um colaborador da Associação Atlética Ponte Preta, que está jogando agora, viu? Tem um jogo difícil aí. Chegando a exercer o cargo de diretor de futebol profissional e diretor administrativo do Jardim Olina, onde conseguiu levantar o clube que estava abandonado. Fora do esporte, foi funcionário da Singer do Brasil durante 11 anos e da BHM Construtora por 5 anos. Por essas e outras razões, que você vai falar depois um pouquinho mais da sua vida, é que o nosso homenageado hoje receberá aqui nas minhas mãos o título de cidadão campineiro. O homenageado relembrou o início na cidade e o sonho que sempre teve com Campinas. E é uma história muito interessante, porque eu nasci em Santa Bárbara e desse garoto, tudo que se fazia era Campinas. Campinas, como é hoje, ainda era o centro, era maior ainda, o centro de região, porque era a universidade grande que tinha. Então, médico era Campinas, compra era Campinas, remédio era Campinas. E eu vinha muito para Campinas com meus pais, eu moleque ainda, crescendo, e eu adorava Campinas. Quando comecei depois dos 12, 13 anos, meu sonho era morar em Campinas. Era um negócio interessante. Sempre sonhei em morar em Campinas. Achava Campinas uma cidade que tinha tudo, né? E era uma cidade que não era tão grande. E depois foi, como diz o ditado, sopa no mel, né? Quando me convidaram, eu vim correndo. Achei, agora é a minha oportunidade de vir para cá, fazendo a minha vida, né? Meus filhos nasceram aqui. Wagner Miranda Vieira também recebeu o título de cidadão campineiro do vereador Paulo Haddad. O homenageado é nascido em São Paulo e tem cidadania luso-brasileira. Formado em administração de empresas e ciências contábeis e pós-graduado em administração de organizações do terceiro setor. É morador de Campinas desde 1989. Atua como empresário contábil e consultor de negócios nos mais diversos segmentos, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Palestrante, conselheiro voluntário e entidades sem fins lucrativos. Foi primeiro tesoureiro de 2017 a 2019. Foi presidente da diretoria executiva da Casa de Portugal de Campinas, gestão 2020-2022. Atualmente preside o Conselho Deliberativo da Casa de Portugal de Campinas, gestão 23-25.
Eu agradeço a Deus pela outorga do título de cidadão campineiro pela Câmara Municipal de Campinas. Parabenizo o prestigiado comentarista esportivo José Roberto Lux, partícipe da mesma sorte. Como é agradável ter a presença de público tão seleto, amigos e familiares. Há mais de 30 anos a conviver nesta cidade de Campinas, para alguns, a cidade das andorinhas, para outros, ela é a princesa do oeste. Para mim, é a cidade que bem recompensa o trabalho dedicado.